Saudações, meus caros. Eu comecei esse canal mais ou menos no início do ano letivo, ali por abril, do ano de 2020, quando nós começamos com a pandemia da Covid-19 e por esse motivo, fomos levados ao ensino remoto, à educação à distância. Então eu comecei a gravar vídeos para levar o conteúdo dos textos para os meus alunos de uma maneira um pouco mais interativa, tentando, aproximar eles do conteúdo. E, junto com isso, eu comecei também a trazer alguns assuntos de história que são do meu gosto, que eu já tinha interesse, que eu queria falar faz bastante tempo, que eu comento nas minhas aulas até, que são as minhas nerdices, as questões, de jogos, filmes, séries, enfim, essas coisas que eu gosto, que fazem parte do meu cotidiano e, ao mesmo tempo, são instrumentos que eu acho que são úteis, para aproximar os alunos, para aproximar os estudantes da história, de uma maneira geral. Então eu venho aqui depois de 50 vídeos que eu já postei aqui no YouTube para me apresentar, já que antes, eu acreditava que o meu público aqui era simplesmente de alunos que já me conheciam. Então, enfim, para quem me apresentar. Então eu estou fazendo esse vídeo por 3 motivos. Primeiro, porque eu vi que algumas pessoas que estão inscritas no meu canal não são meus alunos, eu não conheço, são poucas pessoas que eu não conheço que estão inscritas, mas enfim. Então, enfim, eu acho importante me apresentar, já que eu vou manter o canal mesmo quando, enfim, esperamos que a pandemia termine logo, que a gente possa voltar às aulas presenciais. Segundo, porque, enfim, o 2021 está começando, um novo ano letivo está começando, e eu vou ter novos alunos, alunos que talvez não vão me conhecer, presencialmente, porque talvez o ano não comece de forma presencial, esse ano letivo. E o terceiro motivo é que eu quero começar a usar o canal aqui também para apresentar um pouco, dos meus trabalhos ligados à história. Ah, Faz pouco tempo que eu fui aceito no doutorado, em História na URGS, e como o meu doutorado, tem tudo a ver com sala de aula, com ensino de história, eu quero apresentar ele aqui e começar a colocar, no canal alguns vídeos relacionados a esse processo de pesquisa. Bom, então vou me apresentar primeiro. Meu nome é Rafael Vicente Kunst, por isso o Sr. Kunst. Eu me formei em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2008. Na sequência, fiz o mestrado, também na URGS. E a partir dali eu comecei a dar aula em diferentes escolas, na sequência. Eu comecei dando aula no município de Rolante, no interior do Rio Grande do Sul, a capital da Cuca, numa escola pequena chamada Odemburgo. Depois de uns 10 meses mais ou menos, eu fui chamado para um concurso em Guaíba, ah, uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre, e comecei a dar aula na grande escola Arlindo Stringini. Lá eu desenvolvi vários jogos, apliquei com os meus alunos, eles falavam pelo menos que gostavam bastante, e a partir dali eu comecei a me interessar mais por essa ideia. Na sequência, em 2014, eu tive a minha melhor experiência, eu acho, até o momento, em sala de aula, quando eu fui com o professor substituto por 2 anos para a escola de aplicação da URGS. Trabalhei com sexto e sétimo ano no chamado Projeto Amora. Lá eu tive a oportunidade de desenvolver, esse meu processo para o projeto de doutorado. Eu comecei a não só a criar jogos para os meus alunos, mas também a ensinar aqueles alunos a criar jogos relacionados à história. Depois de 2 anos, eu fui, para Arroio do Meio, estou dando aula agora no estado, no Colégio Guararapes. Minha primeira experiência no ensino médio, eu estou trabalhando lá atualmente. Vou começar esse ano, o doutorado na URGS. E, bom, qual é o assunto? Por que que eu estou interessado em mostrar, em trazer esse projeto aqui para o canal? Porque, eu consegui convencer o departamento de história da URGS
o nosso programa de pós-graduação, que é importante, que é necessário, que é produtivo estabelecer relações entre a teoria da história, uma parte bem acadêmica, as análises da filosofia da história, da forma como se pensa a história, com a sala de aula, com o ensino de história, com o que a gente chama da didática da história, através de jogos. Então, o meu projeto tem o objetivo de analisar como os alunos conseguem pensar história a partir de jogos. Como a gente pode usar jogos em sala de aula? E também algo que até eu quero aplicar para os meus alunos, se não esse ano, no ano que vem. Vamos ver se a pandemia permite ou não, né? Eu quero ensinar os meus alunos, eu quero fazer oficinas para a criação desses jogos, para que os meus alunos aprendam a criar jogos relacionados à história. Eu já criei mais ou menos uns 20 jogos de tabuleiro, de cartas, para trabalhar com os meus alunos em sala de aula, para trabalhar diferentes temas: Revolução Francesa, mitologia grega, Idade Moderna, enfim. Então, a minha proposta aqui, daqui a algumas semanas, eu vou trazer alguns vídeos para tentar ensinar vocês, sejam estudantes, sejam professores de história, a criar esses jogos, a criar jogos que pensem, que ajudem a pensar história. Eu, como um bom nerd, eu comecei a pensar muita coisa de história a partir de jogos, tanto de videogame, computador, como eu já trouxe alguns aqui no canal, com o Age 2, o Age 3, Call of Duty. Mas o meu projeto ele vai especificamente para jogos de tabuleiro, jogos que possam ser feitos manualmente, levando em conta que, enfim, eu sempre dei aula em colégio público. Em colégio público, dificilmente eles têm computador para que os alunos, nem que fossem dupla, eles não teriam como jogar algum jogo relacionado à história no computador, nesse sentido, de forma satisfatória. Então, pessoal, eu quis fazer essa apresentação rápida aqui, falar um pouco do que eu penso para esses novos rumos para o canal. É isso então. Eu sou o Rafael, estamos aqui, finalmente estou me apresentando e nos vemos nos próximos vídeos então. Abraço.